pessoal, beleza? Hoje eu tenho aqui uma participação especial para mais um jogo no canal. Vou pedir para ele se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Agradeço aqui o Gilberto pelo convite, né? Eu sou o Renato e acho que nós nos conhecemos há quanto tempo, Gilberto? Desde 2009, faz uns 13 anos já. Bastante tempo. Né? E é uma amizade do trabalho e acabamos mantendo a amizade aí depois de um tempo, né? Bacana estar aqui. Fala como é que você conheceu o Silk, quais são, né, suas impressões sobre o jogo. Então, de uns tempos para cá eu tenho procurado algumas opções de jogos assim de tabuleiro, né? Hoje em dia tem muito mais opção do que na época que a gente era criança, certeza. né? Nossa, é uma atrás do outro. E hoje também não é só mais uma coisa de criança, também os adultos gostam muito de jogar, né? Em família, com os amigos. E aí eu fui procurando algumas opções de jogos diferentes e esse me chamou a atenção, tanto pela temática dele, que é um pouco assim, difícil de encontrar, né? Sobre bichos de seda, criação de seda, né? Fabricação de seda. E me chamou a atenção isso, e também é um jogo de um pouco de estratégia também, né? Então isso me chamou a atenção e eu fui achando na internet mesmo, com outros vídeos, né? Quando às vezes você procura alguma coisa num site de compra, ele acaba indicando outra coisa, e eu fui vendo e acabei chegando nele, né? No Brasil, acho que nem tem tantos vídeos assim explicando o jogo. Não, ainda não. Tem alguns, né? A gente consegue encontrar, mas não tantas opções. E aqui talvez a gente explore um pouco mais, né, as opções do jogo. Eu acho bem bacana, assim. Assim, o que eu sempre costumo frisar no canal, eu gosto de mostrar detalhadamente, mostrar as pecinhas que tem. E os vídeos que eu, pelo menos, encontrei quando eu procurei conhecer o jogo, né, depois que ele me falou, falei, deixa eu procurar para ver. Aí eu vi o vídeo, achei legal. Só que, assim, as pessoas às vezes falam muito corrido, é mais assim, falando sobre, que é meio diferente de você explicar o jogo em detalhes. Então nós vamos tentar aqui mostrar todas as nuances que o jogo permite, mostrar todas as opções, e eu acho que vocês vão gostar. Bom, fica aí até o final para você aprender a jogar o Silk. Bom, então eu vou pedir aqui para o Renato falar aqui sobre o conteúdo da caixa, o que vem aí dentro, né? Quais são os componentes do jogo. Legal, vamos lá. Então a gente tem, as pecinhas são um caso à parte, né, do jogo, né? Elas são bem feitas assim, né? Nossa, é muito bem feito, né? Fica bem bonito no jogo. São 4 cores, né? Dá até para 4 jogadores, então são 15, se eu não me engano, 15 bichos da seda para cada jogador. Bom, esses daqui são os criadores, né? Um para cada jogador também. Esses daqui são os mastins. Eu procurei na internet exatamente o que seria um mastim, né? Porque aqui a gente não usa muito essa palavra no Brasil, mas seria tipo um animal entre parecido com um cão, parecido com uma ovelha ao mesmo tempo, e ele ajuda a pastorear os bichinhos, vamos dizer assim, os bichos da seda. Tem essas peças também de marcação de pontos, então elas são dupla face, né? Então você marca o ponto lá no tabuleiro de pontos. Assim é uma unidade comum, e aqui quando você passa de 50 pontos você consegue virar a peça e marcar mais que 50 pontos. Bom, esse aqui é o Okami, né? É uma peça única e ele é o vilão do jogo, né? Então o objetivo dele é caçar os bichos da seda de qualquer jogador e levar para a toca. Aqui, né? E aí no final do jogo ele faz a refeição dele. Isso causa pontos negativos para quem tem bicho dentro da toca dele, né? Ó, uma fotinho aqui, tem espero que dele. pegue. Esse aqui é o Okami. E os próprios jogadores podem movimentar o Okami na direção dos bichos adversários, dos bichos da seda do adversário. Essas aqui são peças de cerca, né? Então vocês vão ver na formação do tabuleiro que é bem interessante. A gente tem as peças, né, de tabuleiro e os entremeios, vamos dizer assim, né, os espaços entre esses tiles aqui, entre esses quadrados, essas peças, você pode colocar uma cerca para proteger o seu rebanho de bichos da seda, vamos dizer assim.
E aqui a gente tem os viveiros de bicho da seda, que é de onde os bichos surgem, né? E você consegue colocar uma população maior de bichos da seda ao longo do tabuleiro. A gente tem também 2 dados aqui, que servem para as ações do jogo. E essas peças de tabuleiro, os tiles, né? Eles têm uma pontuação diferente dependendo da qualidade do terreno, né? Da qualidade da grama. Então essa grama, que eles chamam no manual de grama frondosa, ela vale 3 pontos, então é uma grama bem desenvolvida. Essa daqui é um campo normal, que vale 2 pontos. Esse é um campo já seco, né? Então ele já foi consumido em parte, a grama já desapareceu uma parte, então ele vale 1 ponto. E todas as peças, na verdade, têm um verso que é igual, que é o campo árido. E aí o campo árido vale 0 pontos, não vale ponto nenhum, ele pode ser regenerado depois, a gente vai ver isso mais pra frente. Tem um desses tiles, ele tem a marcação do Okami aqui, então ele é a peça de localização inicial dele, né? Então ele começa o jogo nessa peça. Dependendo do número de jogadores, né, Gilberto, a gente coloca o número de peças no tabuleiro. Isso. Então esse tabuleiro ele é formado na mesa e cada jogo é uma partida diferente, uma situação diferente, né? Nunca tem um jogo igual ao outro. Então, isso não tem, isso é uma coisa que é bem legal no jogo, porque às vezes é meio cansativo você jogar um jogo que sempre tem a mesma configuração. Então esse, igual eu expliquei no vídeo do Catan, também se você não assistiu, procura aí no canal, ele tem sempre o tabuleiro de uma maneira diferente, então torna o jogo um pouco mais interessante. Sim, tem várias possibilidades, né, durante o jogo. Inclusive o número de tiles de grama frondosa, de pasto normal e seco, né, também pode variar. Dependendo do sorteio que você faz no começo do jogo, você tem uma quantidade diferente de pontos, né, na verdade, né. Então você pode ter uma partida com muitos pontos disponíveis ou menos. A gente também tem esses tiles de bônus aqui, que na verdade são prêmios que você consegue ao longo da partida, né? Então esse aqui é o de viveiro, né? Isso. Você consegue construir, ganhar 5 pontos, na verdade você ganha 5 pontos se você construir os seus 4 viveiros. Então são 4 viveiros disponíveis no jogo, se você construir os 4, você ganha 5 pontos. São melhorias, né? Que você vai conseguindo aí durante o jogo e pode ser, assim, fundamental para a soma no fim do jogo. Isso. Essa aqui, se for 5 cercas na sequência, também você ganha 5 pontos. Então, partindo de um viveiro, né? A cerca sempre parte de um viveiro que você já tem no jogo. Se você formar 5 cercas na sequência, você ganha 5 pontos. Esse aqui, se você terminar todos os seus bichos da seda do estoque, então se você colocar todos eles em jogo, você ganha 10 pontos. E este aqui, se você fizer uma área cercada de pelo menos 3 tiles, né, de pelo menos 3 peças, você ganha 10 pontos também. Tá, é muita coisa, é muita pecinha. No começo, obviamente, acaba de repente sendo um pouquinho difícil de assimilar, mas depois que você começa a jogar, né, nós vamos fazer uma simulaçãozinha assim do jogo, vocês vão ver que não é tão complicado. Né? Conforme você vai jogando, você, né, chega uma hora que já está dominando o jogo. Talvez uma partida para se acostumar, né? E depois é bem tranquilo. Assim. Tem mais algum detalhe aí? Vamos ver. Para essas peças de melhoria que a gente tem aqui, que a gente explicou, se torna um pouco mais fácil de cumprir, né, esse requisito quando você tem mais jogadores em jogo. Né? Esse nem tanto, porque aqui você consegue colocar todos os bichos da seda em jogo e ganha 10 pontos. Mas, por exemplo, para essa cerca aqui contínua de 5 peças, né, e para fechar também essa área com 3 peças pelo menos, isso é um pouco mais fácil para partida com mais jogadores, porque quando a gente tem 2 jogadores só, que é o exemplo que a gente vai dar aqui... É menos cerca para colocar. Isso. Então, talvez você dispare o final do jogo com essas cercas que você está colocando aqui, né? A gente vai entender isso melhor depois também. Que existem, ele vai falar mais para frente, mas existem 3 condições para que o jogo termine. Tá? Uma delas tem a ver aí com a colocação das cercas.
E aqui a gente tem as ações também do jogo, né? Cada rodada ela é formada de 2 ações. Uma ação é colocar um bicho da seda novo no jogo, e a outra ação depende dos valores que você tirar no dado, né? Então, os dados é que vão definir qual é a ação que você vai fazer. Então, aqui nesse tabuleiro lateral, a gente tem uma ajuda, né, para o jogador do que pode ser feito. Então, se você tirar o valor 1, você coloca mais um bicho da seda, então é um bicho da seda adicional àquele que você já coloca naturalmente no começo da rodada. Se você tira o número 2, você pode movimentar o seu criador ou o seu mastim, então esse ou esse, né? E aí a gente vai ver que cada peça dessa tem um movimento, tem um estilo de movimento. Isso faz o Silk parecer um pouquinho com xadrez, né? Porque é como se tivesse um personagem com poder especial. Cada um faz um movimento ou tem uma característica diferente. Existe a função, digamos assim, de empurrar peças, dependendo do que de qual você escolher aqui para mudar de uma peça para outra. Exato. Se você tira 3 aqui, você coloca uma cerca nova no jogo. Se você tira 4, você tem o direito de construir um viveiro. E aí, quando você construir os seus 4 viveiros, você tem direito a regenerar um campo. Porque esses campos que ficam áridos, eles perdem valor, eles não têm como gerar ponto para você. Então, se você conseguir regenerar esse campo, você pode, inúmeras vezes, consumir e regenerar. E aí ele continua produzindo. Mas isso é só quando você termina de colocar os 4 viveiros em jogo. E aí você vai marcando os pontos aqui, né? Conforme vai regenerando e você coloca os bichos da seda, né? Exato. Isso, né? Você vai aumentando aqui a sua pontuação. Isso. O valor 5 no dado significa que o bicho da seda pode fazer uma colheita. Então, quando isso acontece, você ganha os pontos proporcionais ao campo em que eles estão. Então, por exemplo, se a gente tem 2 bichos da seda num campo frondoso, esse campo frondoso, como está aqui no tabuleiro, ele vale 3 pontos. E cada bicho da seda ganha 3 pontos. Então, na verdade, você tem 2 bichos vezes 3, então você ganharia 6 pontos só nessa jogada. Então, no caso aqui, conseguindo 6 pontos, ele está no 5, ele vem para 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí, ele vai caminhando aqui até, né, dependendo do número de jogadores, chegar em uma dessas pontuações. Então, por exemplo, para 2 jogadores, se chegar no 30, 3 jogadores no 40 e 4 jogadores no 50. Isso. Esse é um dos triggers, né, digamos assim, de terminar o jogo. Tá? E não significa que você vai terminar o jogo com aquela pontuação que está no tabuleiro. Isso aqui é só um disparo de final do jogo. Exato. Né? Mas, na verdade, você vai ainda calcular os pontos que você tem no tabuleiro, então pode ser que você passe de 30, por exemplo, na partida de 2 jogadores. Né? Certo. E a última ação que tem aqui, o número 6, é a movimentação do Okami. Na verdade, qualquer jogador pode fazer isso. O Okami é movimentado por qualquer jogador, não só aquele que tem uma cor determinada, né? Mas ele é um inimigo de todos, na verdade. Né? E aí você pode movimentar ele para caçar os bichos da seda do adversário. E jogar aqui para a toca do Okami. Isso. Tem uma situação também que você pode recuperar os bichos da seda que estão aqui na toca do Okami, né? Sim. Se você por acaso não tem mais bichos da seda na reserva, né, na sua mão, vamos dizer assim, você pode, se você tirou o número 1 no dado, né, você consegue recuperar um bicho da seda da toca. Na verdade, você teria que jogar um bicho da seda no tabuleiro. Como você não tem com você, que já acabou, você pode recuperar um da toca. Na verdade, os bichos que ficarem na toca no final do jogo vão perder um ponto. Né? Fazem você perder um ponto. Então isso é como se fosse um benefício. Né? Você recupera esse ponto perdido. Isso. E tem também uma ação que você pode, de repente, trocar o número do dado, né? Isso. Se alguma dessas 6 ações não interessou para você no momento e você tem pontos disponíveis na trilha lá de pontos, você pode trocar um dado que tem um valor por outro. A sua escolha. Na verdade, você pode trocar o valor do dado que você rolou. Né? Então, eu não quero colocar cerca agora, por exemplo. Eu tirei esse 3 e não me interessa colocar cerca nesse momento. O que me interessa é fazer uma colheita, por exemplo.
Então eu quero mudar esse dado, na verdade, de um 3 para um 5, né? Porque o 5 é a ação da colheita. Entre o 3 e o 5, a diferença entre eles são 2 pontos. Então você deveria tirar 2 pontos lá da sua trilha, né? Perder 2 pontos, para favorecer essa ação de colheita. Isso pode ser feito a qualquer momento, com os 2 dados que você tem, contanto que você tenha pontos na trilha. Se você estiver zerado aqui, você não pode fazer isso, né? Então, na verdade, esse peão aqui, esse contador de pontos, ele vai ficar indo e voltando o tempo todo no jogo, né? Então, assim, não necessariamente você está caminhando para 30 pontos lá de uma vez e vai chegar até os 30 só acumulando pontos. Em algum momento você vai ter que trocar esses pontos por ações diferentes, né? E um detalhe interessante é que você pode rodar do 1 para o 6. Então, se você... E vice-versa, né? Vice-versa. Então, se você tirou 1 e o seu interesse é mover o Okami, que é o 6... Você não vai perder 5 pontos isso. Indo do 1 para o 6. É como se fosse um círculo, né? Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então do 1 para o 6 e do 6 para o 1 conta um ponto só. Então aí a gente conclui que o máximo de pontos que você perde numa ação de trocar o valor do dado seria 3 pontos. Porque aí você, por exemplo, do 4 para o 1, tanto faz rodar para um lado ou para o outro, desse círculo que o Gilberto comentou, você vai perder 3 pontos. Então de 1 para o 4 são 3 de diferença, e do 4 rodando para o 1 ao contrário, então 5, 6, 1. Então são 3 pontos também. Então o máximo que você perde é 3 pontos. 3 pontos. E eu acho que basicamente é isso. Talvez no gameplay é que a gente consiga explicar mais coisas, né? Mas é basicamente isso. E é um jogo bem interessante, né? Parece que é muita coisa, mas a hora que você joga você vê que é sempre mais ou menos o mesmo processo, então acaba ficando uma coisa corriqueira, assim, né? A gente se acostuma, né? Acaba se acostumando. Então acho que fazendo um gameplay rapidinho, né? Só pelo menos o começo, a gente vai fazer aqui para tentar deixar mais claro. Mas é um jogo estratégico, né? Tem aí as suas minúcias, suas nuances, é bem legal. E uma coisa interessante também é que você ganha pontos, não só por essas ações aqui, né? No caso a ação de colheita, que vai dar um ponto, na verdade, para o jogador, né? Mas também pelos bichos da selva que permanecem no tabuleiro quando o final do jogo é disparado. Então é interessante porque às vezes você quer fazer muito ponto em sequência, só que você chega nos 30 pontos, quer dizer, dispara o final do jogo, e quando você vai ver, você perde no final, porque depende também do número de pontos que você tem no tabuleiro sobrando no final do jogo. Aqui na toca também. Exato, na toca também. Então é bem interessante, porque você tem que saber o momento exato de parar o jogo. Não necessariamente você estando com o seu marcador aqui na frente, não quer dizer que você ganhou. Então às vezes pode dar uma falsa impressão de que você está bem na frente, na hora de descontar pontos, né? Tem que ficar também ligado aí nas melhorias que os outros também pegaram durante o jogo, né? E ter uma ideia da sua pontuação em relação à pontuação dos outros. Se o Gilberto, por exemplo, permanece com vários bichos da seda dele em campos que dão bastante ponto, e eu chego no 30, eu termino o jogo, né, vamos dizer, eu disparei o final do jogo, pode ser que ele ganhe o jogo porque ele tem muitos bichos da seda sobrando no tabuleiro em campos bons para tirar ponto, né? Então, no final do jogo se faz uma rodada de contagem de pontos com o que sobrou no tabuleiro, e aí ele acaba ganhando. Então, assim, é uma coisa a se pensar também, não adianta só marcar ponto de forma, né, assim, na sequência, né, de uma forma muito corrida, porque às vezes você não ganha o jogo com a condição que você tem no tabuleiro naquele momento. Bom, a gente comentou do tabuleiro da trilha de pontos, né? Então, para 2 jogadores, que é o exemplo que a gente vai fazer para vocês hoje, são 30 pontos o disparo de final do jogo. Então, se alguém completar 30 pontos, a gente faz uma rodada adicional para terminar, mas o jogo realmente acaba e só falta a contagem de pontos. Essa é uma forma de terminar o jogo. Tem outras 2 formas. Uma é você gastar todas as cercas da reserva
Então, para um jogo de 2 jogadores, a gente tem 10 cercas. Então, se alguém colocar cercas a tal ponto que acabe as 10, né, então o jogo também termina. É outro trigger. É outro trigger. E a última forma é quando todos os campos se tornam áridos. Então, quando todos eles estão do lado do verso. Isso é um pouco difícil de acontecer, pelo menos nas partidas que eu joguei, porque sempre acaba sobrando algum campo. É bem difícil assim, isso acontecer, mas é uma forma também de o jogo terminar. Bom, aqui a gente vai fazer um exemplo rápido sobre a movimentação das peças, né? Cada personagem se movimenta de uma forma diferente e tem ações diferentes sobre outros personagens, né? Então, vou começar pelo criador. Esse criador, em relação ao mastim, ele pode empurrar o mastim para outra peça. Então, vamos supor que tivesse outra peça aqui, né? Esse criador, se ele vir para essa peça, ele empurra este mastim, na verdade, para onde eu quiser. Vamos supor que eu empurre ele para cá, certo? Então, ele afasta o mastim. Ou também, eu poderia fazer o seguinte, eu pego esse pastor, esse criador, né? Eu tenho mania de chamar de pastor, esse criador, e ele vai empurrar o mastim para algum lugar. A escolha é sua, o mastim ele vai para onde você quiser, né? Eu posso empurrar ele em direção aos bichos da seda, e esses bichos da seda se movimentam para algum lugar que eu também vou escolher. Então, na verdade, não importa muito a cor do personagem, da personagem que esteja no jogo, contanto que a primeira seja a sua cor, né? Então, por exemplo, o primeiro pastor que causou tudo isso, o primeiro criador, é da minha cor, por exemplo, eu estou jogando com roxo, então eu movimento ele para onde eu quiser. Só que o que acontece com os outros personagens, eu também defino. Então eu defino o que acontece com os meus da mesma cor e com os do Gilberto, que é de outra cor. Ele empurra tanto as suas próprias peças quanto as peças dos outros jogadores. Isso. Então aqui a gente viu um jogo de empurra, vamos dizer assim, né? Então o criador ele empurra o mastim e o mastim empurra o bicho da seda. Agora esse bicho da seda ele pode ir para algum lugar que a gente não sabe qual é. Vamos supor que eu esteja jogando com o roxo, né? Com a cor aqui roxa, e o Gilberto com o amarelo. O meu interesse é tirar os bichos da seda amarelo do jogo para o Gilberto não marcar ponto. Então eu posso muito bem jogar esses bichos da seda para a boca do Okami. E aí vem para cá. E aí eles acabam vindo para cá, para a toca do Okami. E aí eu já estaria com 2 pontos negativos para contar no final do jogo. No final do jogo, isso. Também tem outros movimentos possíveis, né? Por exemplo, se para o criador, né? O criador, na verdade, ele não pode entrar em nenhum outro espaço em que esteja o Okami, então ele não tem essa possibilidade, né? Ele é tem uma limitação. É uma limitação, ele tem que se mover para outro lugar. Em relação ao bicho da seda, o criador também tem o poder de empurrar os bichos da seda. Então, por exemplo, se eu tivesse essa situação aqui, eu também poderia fazer a mesma coisa. Chegar aqui nos bichos da seda do adversário e mandar eles para o canto. O mastim, em relação ao bicho da seda, como a gente já viu, ele empurra os bichos da seda, seja da sua cor ou seja da cor do adversário. E ele também afugenta o Okami. Então, por exemplo, se o mastim estivesse aqui e o Okami aqui, e eu quero acabar com esses bichos da seda do adversário, eu também posso vir aqui e movimentar o mastim para cima do Okami, o Okami foge dele e acaba capturando os bichos do adversário. Da mesma forma. O mastim, ele afugenta o Okami e ele é guiado pelo criador. Então o criador também empurra o bicho da seda, o criador empurra o mastim para outro lugar. Os bichos da seda, eles não têm movimentação própria, eles não são capazes de se movimentar sozinhos. A única forma de movimentar o bicho da seda de uma peça é fazendo a colheita, que a gente viu aqui anteriormente com o número 5 no dado. Você fazendo a colheita, por exemplo, se ele fizesse a colheita neste espaço, nesse terreno, esse terreno seco ele vale 1 ponto. Então, como eu tenho 2 bichos da seda, eu ganho 2 pontos nesse espaço e eu sou obrigado a mover eles de lugar para liberar essa peça.
Então, para fazer a colheita, eu tiro os 2 bichos da seda daqui, movimento para outro quadrado disponível. De preferência, se tiver um outro quadrado com grama frondosa é mais interessante, porque aí eu consigo ganhar pontos com eles depois. Mas no caso aqui não é possível. E aí vira aqui, né? Quando você... Isso, aí quando você pula os bichos da seda para outro espaço, aí você vira essa peça porque eles já consumiram essa grama que estava aqui. E isso pode causar o que ele falou antes, de trigar o fim do jogo, se todas as peças de terreno ficarem com esse verso no tabuleiro. Árido, né? Quando acabou com a grama toda do campo, né? Então os bichos da seda, na verdade, eles são movimentados pelo criador, pelo mastim, e o Okami captura os bichos da seda, né? Agora, os bichos da seda se movimentarem por conta própria, isso não é possível. Não é possível. Eles são passivos nesse ponto, eles ficam parados no espaço em que eles estão, né? E o Okami, na verdade, ele é movimentado por qualquer jogador do jogo, então, dependendo do interesse, eu posso movimentar o Okami para capturar os bichos do adversário. Aqui tirando o número 6 em algum dos dados. Isso. E em contrapartida, né, como o criador ele não é capaz de entrar no espaço do Okami, o Okami faz o inverso, então o Okami pode afugentar o criador. Isso também é possível. Essas regrinhas estão até que bem explicadas no manual, né? E acho que talvez no gameplay fique um pouco mais claro, né, esse movimento que a gente está fazendo. E também um personagem não pode entrar no espaço de outro personagem, do mesmo personagem, né? Então, por exemplo, o criador roxo não pode entrar no espaço do criador amarelo, por exemplo. Cada peça só pode, a não ser os bichos da seda, né, que podem ficar numa mesma peça com um número máximo de 3 bichos da seda de uma ou mais cores, o resto não pode ter o mesmo de 2 cores. Então, por exemplo, aqui não podem ter 2 criadores da mesma cor, não podem ter 2 mastins também da mesma cor. Então, sempre... De cores diferentes. De cores diferentes. O mesmo personagem para cores diferentes, não dá para ocupar o mesmo espaço. O único personagem que consegue ocupar um espaço com outro semelhante é o bicho da seda. E, inclusive, com outro de outra cor, né? Então, por exemplo, se eu movimento o criador em relação a esses 3 bichos da seda, eu posso movimentar esses bichos da seda da forma que me convier, do que for mais interessante para mim. Se eu quiser tirar os bichos da seda do Gilberto do jogo, então eu jogo eles para fora, aqui, por exemplo, né? E o meu eu posso movimentar para um espaço que tenha grama, por exemplo, para ele poder valer ponto depois. Ou seja, se é uma peça que está na borda, ele sai e aí ele não vai para a toca do Okami, né? Porque ele não foi capturado, ele volta para... Isso, é até uma coisa que a gente não explicou isso, né? O tamanho do tabuleiro varia com relação ao número de jogadores, né? Então, para uma partida de 2 jogadores, é um tabuleiro de 20 quadrados, 20 espaços desse, né? Tiles. 4x5. 4x5. E nas bordas desse tabuleiro é um espaço que eles falam que são as montanhas ao redor dos campos. Então, se um bicho da seda ele cai fora desse limite do tabuleiro, na verdade ele volta para a minha mão, né? Ou volta para a mão do adversário, porque não se interpreta que o Okami levou para a toca, mas sim eles se perderam nas montanhas e aí ele volta para a mão do jogador. Então isso dificulta um pouco esse objetivo aqui, que é gastar todos os bichos da seda da reserva. Então, se o meu interesse é fazer com que o adversário não ganhe esse bônus, eu posso jogar os bichos da seda para a borda do tabuleiro, que aí ele fica mais difícil de conseguir isso, né? No caso das cercas, quando nós temos cercas no jogo, essas cercas elas ficam nos entremeios aqui dos tiles, né? Então a gente monta cercas sempre entre um tile e outro. E o que acontece? Essas cercas elas protegem um pouco os bichos da seda que são de algum jogador. E o único personagem que consegue pular essa cerca é o pastor, é o criador, certo? Então, o criador é o único que consegue passar de um espaço para o outro com o número 2, né, que a gente já viu que o número 2 dá o direito de movimentar ou o criador ou o mastim.
Então, se eu tiro um 2, por exemplo, eu movimento essa peça do criador e ele consegue ultrapassar essa cerca, sem problemas. O mastim já não consegue isso, o okami também não. Então é interessante para proteger a sua produção de seda, né, dos bichos da seda no interior dessa cerca. Ou pelo menos tentar segregar um pouco o tabuleiro. A gente vai ver que mesmo que você não consiga fechar uma área cercada, você segrega um pouco o tabuleiro, você consegue proteger um pouco os bichos, né? Uma coisa que precisa ser lembrada no jogo é que a gente não consegue se mover na diagonal, né? A gente sempre se movimenta de forma ortogonal, então ou na vertical ou na horizontal. Com base nisso também, se a gente tem um tabuleiro maior, né, para 2 jogadores são 20 espaços, né, aqui na mesa. A gente está fazendo aqui com 6 só para vocês entenderem. Na verdade, não tem um tabuleiro pequeno desse jeito, né? Mas tanto o criador quanto o mastim e o okami, eles podem dar a volta no tabuleiro, vamos dizer assim. Então, se o meu interesse, talvez, é chegar nesse espaço aqui e eu tenho uma cerca com o mastim, vamos supor, né? Então, eu tenho esse mastim aqui e o meu interesse é chegar neste ponto do tabuleiro, né? Eu posso, com o movimento do número 2, dado pelo número 2 do dado, eu consigo movimentar este mastim para cá, por exemplo, né? Para cá eu não consigo porque tem uma cerca, e para cá também não, porque eu tenho uma cerca. Só que pensando num tabuleiro maior, eu consigo nas bordas dar a volta nesse tabuleiro, então eu consigo entrar pelo outro lado, desde que esteja na mesma diagonal ou na mesma vertical. É uma possibilidade. E da mesma forma que a gente já explicou das outras vezes, o bicho da seda não consegue fazer isso, ele não se movimenta por conta própria, né? Então, o okami, o criador e o mastim conseguem fazer isso. A gente tem que tomar cuidado, então, por exemplo, nessa situação aqui, que eu tenho 2 bichos da seda em uma ponta do tabuleiro e na mesma linha horizontal eu tenho um okami na outra ponta, esse okami ele pode dar a volta e capturar esses 2. Então é o único cuidado aí que eu tenho que tomar, né? Vocês podem ver aí que com todas essas jogadas, vocês podem ver que tem muita estratégia, esse lance, assim, vamos dizer, né, de você se programar, dependendo da posição das suas peças, de fazer essa movimentação de forma que te beneficie no jogo. Exato. Tem bastante possibilidade diferente, né, ao longo do jogo. E aquela coisa que a gente falou no começo, né? Cada jogo é uma partida diferente. A configuração acaba ficando completamente diferente. Tá? Então acho que vamos direto aí para o jogo. Se tiver faltado alguma coisa, na hora a gente explica. Acho que fica até mais fácil, né, de entender ao longo da partida como é que funciona. Então bora lá pro gameplay. Vamos lá.